Um jovem acabou sendo obrigado a morar com sua ex-namorada, já que ela tinha se tornado sua meia-irmã após seus pais se casarem, e agora ambos precisariam se controlar para não ceder aos seus sentimentos que voltariam a florescer após diversas situações lindas de se ver. E aí galera, aqui é o Natsu, e hoje nós vamos acompanhar a história do anime Mamahaha no Tsurego ga Motoka no Data. Lembrando que o nome do anime também vai estar na descrição do vídeo. Começamos com Mizuto e Yume se encarando, e a mãe de Yume aparece em seguida e pede para que ele cuidasse de sua filha, mas a máscara deles cai logo em seguida e eles começam a se elogiar negativamente. Após a janta, enquanto lavavam a louça, Yume diz para manter o que houve no passado entre eles como segredo, já que antes de seus pais casarem, eles eram namorados antigamente. E logo ela chega ao quarto dele dizendo que não gostava que ele chamasse ela pelo primeiro nome, e ela pede para que ele chamasse ela de irmã, e eles acabam tendo uma pequena discussão saudável a respeito disso, e descobrimos que ela e ele têm a mesma idade, mas ela nasceu 30 minutos antes dele. Após um tempo, ele decide fazer uma disputa com ela, e ela sugere que se qualquer um deles agir de forma que não seja como irmãos enquanto fingiam, sofreria uma penalidade pelo outro, e o prota acaba aceitando. Ela então decide começar a provocação em seguida, lendo sua coleção de mangás, até que em certo momento ele se pega pensando em como ela era, e que ela não poderia encontrar o seu tesouro educativo que estava escondido perto dela. Quando Yume estava prestes a abrir a gaveta que continha o seu tesouro, o prota acaba fingindo de bonzinho e faz uma carinha de pena, fazendo ela se lembrar do passado e chamando ele por como chamava antigamente, fazendo assim com que ela perdesse a primeira parte da competição entre eles e ficando perdida em seguida. Ele então aplica a punição nela e diz para ela chamar ele do jeito que ela quisesse, e ela o chama de irmão. Com isso, o prota teve seu coração acelerado e o meu também acelerou junto nessa hora. Que guria fofa, cara. Em seguida, ele explica a diferença entre eles dois, deixando ela bem triste, e ao perceber o que tinha feito, ele acalma ela e se desculpa. No dia seguinte, no colégio, vemos que eles estão na mesma escola e na mesma turma também. Após a cerimônia de abertura, Yume estava rodeado de garotas. Depois disso, alguns alunos chegam tentando fazer amizade com Mizuto, mas na verdade eles só estavam interessados em sua meia-irmã. No banheiro, ele ouve os mesmos alunos conversando sobre ela, e ele percebe que eles estavam usando ele para se aproximarem dela. Em sua casa, ela pergunta se ele não estava frustrado por seus colegas estarem se aproximando dele para se aproximarem apenas dela. E no dia seguinte, enquanto iam para a escola, os mesmos alunos aparecem novamente. Yume acaba chegando para ajudar o prota a expulsar eles. Em sua casa, seus pais chegariam mais tarde, então Mizuto decide fazer algo para que eles pudessem comer, e descobrimos que ela não era boa na cozinha antigamente. Durante a janta, ela pede para que ele esquecesse o que tinha acontecido durante aquela manhã, e ele já tinha se esquecido, deixando ela brava com aquilo durante o banho. E ela então tem a ideia de provocar o prota da pior maneira possível. Quer dizer, na verdade é a melhor, mas vocês entenderam. Durante a provocação, em certo momento, ela percebe que o que ela estava fazendo estava fora da pessoa que ela realmente era, e que tinha exagerado. Após isso, o prota se levanta e decide tomar uma atitude de sigma de respeito, e entrega sua blusa para ela, já que ele tinha percebido o quão constrangida ela estava. Quando ela se levanta, ela acaba tropeçando e caindo em cima dele, fazendo com que eles ficassem de um jeito interessante, eu diria. E ele logo diz que não se importaria em perder dessa vez, e quase cede aos desejos de seu coração. Mas em seguida, seus pais acabam chegando, e ele faz ela se esconder dentro do sofá, e ambos ficam se perguntando o que eles tinham feito. No dia seguinte, um colega do Mizuto chega para tentar fazer amizade com ele, e ele diz que não deixaria jamais caras como ele se aproximarem de sua irmã. E o nome do carinha era Kawanami Kogure, e ele realmente estava a fim de se tornar amigo do prota apenas. E logo percebemos que Yume estava envergonhada com o que Mizuto tinha dito, já que ela ouviu tudo. No exame de avaliação física, Akatsuki estava encarando Yume sem parar por causa do busto dela, e elas acabam se aproximando um pouco após conversarem. Em seguida, descobrimos que Yume tem a resistência física bem baixa, e finalmente os testes começaram. Na vez da Yume, ela se esforça ao máximo para não descobrirem a sua fraqueza. Enquanto aconteciam os exames seguintes, chegou finalmente a hora do último deles, que era uma corrida de 50 metros, e ela estava bem cansada já. Ao chegar na linha de chegada, ela quase desmaia, mas o prota Sigma aparece para salvar sua meia-irmã, e descobrimos que ele estava observando ela esse tempo todo. Na enfermaria, Akatsuki pede desculpas por não ter percebido a fraqueza de Yume, e ela revela que era fraca com atividades físicas, e elas acabam se tornando amigas após esse pequeno acidente. No dia seguinte, Yume tinha ficado em casa porque estava com febre, e Akatsuki estava preocupada com ela, e decide visitá-la após as aulas. Finalmente eles chegam em sua casa, e entram para ver como Yume estava. Após acordar de seu sono, ela ainda estava meio sonolenta e diz que se sentia sozinha sem a presença dele ali com ela. Após isso, Akatsuki chama Mizuto para ajudar ela na cozinha, a preparar alguma coisa para que ela pudesse comer. Enquanto eles conversavam, ela percebe que ele já tinha namorado antes, e pergunta se não teria problema trazer uma nova namorada em sua casa com sua irmã, mas o prota diz que não. Com
Quando a Katsuki foi embora, o prota entra no quarto de Yume novamente, e ele diz para ela dormir um pouco para que ela pudesse se recuperar. Após segurar a mão dele, ela acaba adormecendo, e vemos em seguida um flashback de quando ele e ela namoravam, e acabam tendo que se separar devido a alguns fatos que vinham acontecendo. Quando ela acordou, ela acabou abusando um pouco da boa vontade do prota, e ele decide tirar a sua temperatura, e percebe que ela estava mentindo sobre estar doente apenas para se aproveitar dele, e ela pede desculpas em seguida por ter fingido. Depois disso, vemos um flashback novamente, onde absolutamente tudo que ela ganhava do prota ela guardava em uma caixinha. Seria isso algum tipo de obsessão por ele? Talvez. Após isso, ela se pega segurando a roupa de baixo de Mizuto, e começa a se perder em seus pensamentos imaginando o que ele faria se visse ela fazendo aquilo. Até que ela teve a ideia mais sensata de todas e esperou até que todos fossem dormir, para que ela pudesse guardar as roupas dele em seu quarto. Às 4:30 da manhã, finalmente ela decide agir, e ao sair de seu quarto, ela acaba esbarrando com o prota, que estava segurando uma peça dela também. Após ele ganhar no Jankenpô, ela explica primeiramente o que fez ela acabar pegando a peça dele acidentalmente, e ela revela que quando eles estavam namorando, ela tinha o hábito de guardar tudo o que ganhava dele, e vemos que ele tinha ficado feliz ao ouvir aquilo. Após isso, a vez dele de se pronunciar finalmente chegou, e ele explica que estava no banheiro e viu a peça dela na lavadora, mas seu pai acabou aparecendo e ele teve que esconder aquilo para não causar uma impressão errada, o que foi basicamente a mesma coisa que aconteceu com ela. E logo vemos que ambos passaram dos limites, e os dois precisariam sofrer uma penalidade por isso. Na rua, Yume acaba encontrando com Mizuto com uma garota em uma cafeteria, e pensa que eles estavam tendo algum tipo de encontro, e no dia seguinte ela estava tentando coletar algumas informações sobre a garota que ele tinha saído. Quando ela chega em casa, ela percebe que tinha um outro sapato além do dele, e pensa que ele já tinha levado aquela garota para sua casa. Após isso, ela pede para que ele comprasse algo para ela, para que ele saísse de casa e ela falasse com a garota sós. Ao ouvir que alguém tinha saído de casa, ela finalmente decide agir, e acaba esbarrando com Mizuto novamente, e percebe que a garota já tinha ido embora. Após reclamar com ele sobre ele ter levado uma garota para sua casa e mostrar a evidência, ele acaba percebendo que tinham invadido a casa deles. Ao investigarem o quarto dela, tudo estava normal, e na cozinha ele vê que tinha uma cadeira a mais do que normalmente tinha. Logo vemos ela em seu quarto pensando novamente no prota, mostrando que ela ainda tinha sentimentos por ele. E logo vemos ele pensando no que tinha acontecido, e percebe que isso tudo era coisa da garota que ele tava. E descobrimos que essa garota na verdade era Katsuki disfarçada, e percebemos que ela era obcecada com Yume, e queria estar sempre ao lado dela também. Após isso, Mizuto decide fazer uma ligação ao seu amigo, para que ele o ajudasse nessa situação constrangedora e desconfortável. E logo ele revela uma história de uma garota que era obcecada com seu namorado, até que em certo momento acabou deixando ele exausto de tudo aquilo e acabou sendo hospitalizado. E finalmente Kogure decide ajudar ele. Logo vemos que Mizuto estava no quarto de Yume e pede para que ela saísse com ele em um encontro como punição por causa do ocorrido anteriormente. Finalmente o dia do encontro chega, e ela estava linda à espera dele, e após um pouco de espera, o Prota Sigma acaba chegando, deixando ela completamente encantada com ele. Enquanto aguardavam na fila, ela acaba se perdendo em seus pensamentos novamente, encantada com ele. E finalmente eles conseguem comprar o ingresso para o aquário. Logo, vemos uma visão do passado, onde o amigo dele tinha preparado tudo para ajudar ele a fazer com que a Katsuki perdesse a obsessão por ela. Após isso, o Prota acaba elogiando Yume, e ela adorou o elogio, e não demora para que ele tomasse uma atitude alfa e puxasse ela para perto de si, fazendo com que ela ficasse perdida em seus pensamentos. No banheiro, o Prota estava falando com Kogure novamente, e ele decide tentar ajudar ele mais uma vez, jogando toda a responsabilidade para o Mizuto. E em seguida, vemos que Yume tinha se perdido do Prota, e ela recebe uma ligação dele perguntando onde ela estava, e ele decide ir buscar ela. Após um tempo pensando, ela fica se perguntando o que ela quer realmente, e vemos novamente um flashback do passado, mas dessa vez na visão dela, e vemos que foi ela que tinha tomado a atitude no passado de chamar ele para sair. Eu disse para ele tomar atitude, mas ele não quis me ouvir. Logo vemos que ela tinha se perdido quando eles finalmente tinham saído juntos, e enquanto chorava, Mizuto acaba encontrando ela finalmente, e ele lança uma declaração braba para ela, digna de um Alpha Sigma, senhores. De volta ao presente, ele aparece novamente salvando ela, e acaba brincando com ela sobre seu senso de direção, e eles em seguida começam a competir sobre conhecimento em questões japonesas, e eles finalmente começam a aproveitar de verdade o encontro como era para ter acontecido desde o início. Após isso, vemos que o Prota estava pensando na Yume, e percebe que na verdade a raiva que ele sentia dela no passado já não era mais a mesma após aqueles momentos que eles passaram juntos. E finalmente, eles se despedem, e logo a Katsuki chega em seguida, já que ela estava observando eles o tempo todo juntamente com o Kogure, e ela se desculpa pelo que tinha feito em sua casa sem a permissão dele. Após isso, vemos Yume em sua casa pensando nas coisas que tinham incomodado ela, e quando ele chega em casa, ela decide fazer uma sessão de fotos com ele como penalidade, mas ela acabou se empolgando demais, e ele diz que aceitaria mais um pedido dela se ela quisesse, e ela então pede para que ele a abraçasse
chegasse e sussurrasse algo em seu ouvido. Alfa do jeito que ele é, o que vocês pensam que ele fez, senhores? É claro, honrou o batalhão com a atitude que esperávamos, deixando ela completamente caída por ele. De volta à escola, percebemos que o jovem que tinha sido hospitalizado no passado por causa da garota era na verdade o Kogure. E galera, se esse vídeo for bem, eu trago a parte 2 dele, beleza? E se vocês tivessem que morar com a sua ex acidentalmente, qual seria a reação de vocês? Deixe sua opinião nos comentários que eu vou estar lendo todos eles e fortalece no like para eu saber se você gostou do vídeo. Muito obrigado por ter me assistido até aqui, um forte abraço e tamo junto!